Vocês me desculpam, porque diante do mestre a gente fica nervoso. Reverendo Marcelo foi um dos meus professores no seminário, né? E uma das coisas que a gente aprende lá no seminário é que para fazer uma boa interpretação bíblica, nós precisamos de seguir 3 regrinhas. E eu vou ensinar. A primeira é contexto, a segunda é contexto e a terceira é contexto. Esse texto que nós vamos abrir aqui é um texto muito especial. Nós vivemos hoje numa geração onde as informações têm que ser pequenininha, porque se elas são grandes, a gente parece que não tem tempo para elas. A gente não presta atenção. Nós somos a geração dos rios, não é? Dos cortes pequenos. Aí do pastor se prega muito tempo, né? Eu já pus o relógio aqui, ó, porque eu sei que eu não quero cansar os irmãos. Porque o apóstolo Paulo pregou muito tempo, e aí o rapazinho foi lá e caiu, e morreu. Só que o apóstolo Paulo podia ressuscitar, né? Se alguém cair aqui, eu não tenho condição de ressuscitar ninguém. Então não vou deixar vocês dormirem. E por que eu digo do momento, dos rios, dos vídeos curtos? Porque, gente, essa Bíblia é uma coisa tão fantástica, tão moderna, que o Senhor Jesus sabia que tinha que deixar para a gente um resumo da tarefa em poucas palavras, porque senão a gente ia esquecer. Se eu te disser que o Senhor Jesus, em pouquinhas palavras, ele disse para a igreja qual que é a tarefa, talvez alguém já está pensando aí qual que é o texto, né? Porque, meus irmãos, durante 3 anos, o Senhor Jesus fez muitas coisas. Talvez você pense em algumas que você fala assim, eu queria estar ali para ver. Talvez, não sei, andar por sobre o mar. Ou então, multiplicar pães e peixes. Dar vista a um cego. Fazer alguém que não andava se levantar. Quantas coisas maravilhosas. Mas tem uma coisa que o Senhor Jesus fazia que era muito melhor que todas essas coisas, que era pregar. Diz os discípulos caminhando no caminho de Emaús que quando o Senhor Jesus abria a boca perto deles, o coração queimava. Que o Senhor possa queimar o seu coração hoje, porque Ele continua vivo e falando para a sua igreja. Vocês já estão curiosos? Então abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho. Depois de 3 anos, quando o Senhor Jesus é assunto aos céus, não tinha tempo. Imagina, ele começa a subir e diz o texto que ele está dando instruções nesse momento para o seu povo. Mais ou menos, imagina que alguém toma um Uber e sai para uma viagem muito longa e essa pessoa entra no carro e você, com muita vontade de despedir, começa a falar e o carro vai se afastando e você tem que falar as últimas palavras. Talvez se alguém que você não vai ver, eu te amo, né? Ou então, se é um filho, ei, cuida muito bem daquilo que eu te ensinei. Foram 3 anos, não dava para repetir tudo. Mas no momento crucial, da onde o Senhor Jesus sobe e diz assim, eu não volto até a minha vinda em poder e glória, se vocês esquecerem tudo, guarda isso. Mateus 28, de 18 a 20. Se vocês esquecerem todas as coisas, mas tiverem no coração qual é a tarefa da igreja, vocês conhecem o essencial. Diz assim, Jesus então, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que pelo poder da tua palavra, o Senhor encha os nossos corações. Não há nada melhor do que conhecer a vontade do Senhor para nós, para que a gente não perca tempo, ó Pai, para que a gente possa usar as nossas vidas naquilo que realmente importa, que é fazer discípulos, segundo a tua palavra. Nos ajuda no poder do teu Espírito.
Amém. Meus irmãos, se a gente pudesse entender qual é o grande propósito das nossas vidas, a gente não perderia tanto tempo. Porque você sabe qual é a grande obra da criação do Senhor? A única que reflete a sua imagem e semelhança? Você sabe? Somos nós. E nessa maravilhosa criação do Senhor, que é verdade, ela foi parcialmente corrompida, talvez totalmente corrompida sem a obra do Senhor, mas parcialmente restaurada, talvez totalmente restaurada pela obra do Senhor. Nós que somos essa imagem e semelhança, como nós carregamos em nós alguns atributos que Deus resolveu compartilhar conosco, Ele nos fez multifuncionais. Alguém já comprou uma impressora multifuncional? Ela imprime, ela tira cópia, né? Fax, como é que é? Tinha fax antigamente, né? Scanner. Aí, gente, eu estou muito atrasado, né? Essas coisas. Então, o fato dela ser multifuncional quer dizer que ela pode ser usada de muitas maneiras. E você, como multifuncional que Deus te criou, você pode decidir usar a sua vida de muitas maneiras. Mas seria muito ruim. Imagina se o apóstolo Paulo chegasse ao final da carreira dele e não pudesse dizer que ele completou a carreira, guardou a fé e simplesmente estava esperando a coroa da justiça. Como que você quer chegar lá no final? Feliz? Olhando para trás e dizer, Senhor, ainda com os meus defeitos, você, o Senhor, me usou com poder e graça para que outras pessoas pudessem conhecer o teu nome. Talvez alguém da minha família, talvez alguém da minha vizinhança. Quantas pessoas, né, nós oramos e ainda não vemos o poder do Senhor? Não desista, porque o Senhor está usando pessoas simples como eu e você, incapacitadas como eu e você, porque o Senhor continua salvando vidas. Na época de Jesus, Deus presente na terra, a boca do Senhor, então, era o próprio Deus, aquele que é a própria palavra de Deus, mas na sua ausência, ele dá uma tarefa para a igreja. Eu estou vendo aqui no boletim que nós estamos na 4ª pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Quem se lembra da primeira? Qual é o fim principal do homem? Glória a Deus, que esse povo aqui é muito bom. Glorificar o Senhor e desfrutar da sua presença para todo sempre. Isso começa agora? Isso já começou há muito tempo? Isso não é lá para frente não, gente. É agora. Que bênção, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Porque uma das marcas do crente é a alegria. O crente cheio do Espírito, ele explode de alegria. Porque a presença do Senhor é alegria, mesmo em meio às dificuldades. Agora, não tem algum problema aí? Porque a gente fala que a primeira pergunta, nós fomos criados para glorificar o Senhor e nos alegrarmos, nos regozijarmos nele para todo sempre. Mas eu estou dizendo que a tarefa é fazer discípulos, então qual que eu decido? Meus irmãos, propósito, para que você foi criado? Glorificar ao Senhor. Mas como é que nós vamos fazer que toda a terra glorifique o Senhor? Porque tem um detalhezinho nessa primeira pergunta. Qual é o fim principal de quem? Todo homem. Enquanto existir um joelho que não se dobre diante do Senhor, a igreja tem uma tarefa, que é fazer discípulos em todas as nações. Então, o que nós fazemos lá no Panamá? Meus irmãos, exatamente o que vocês fazem aqui, discípulos.
E o Senhor Jesus, ao dar uma tarefa tão importante, ele não nos deixaria sem saber como fazer. Esse texto ensina a fazer discípulo. Quem sabe fazer discípulo? Vamos ver qual é a ordem do Senhor Jesus para o discipulado. Discipulado que não se trata somente de uma classe que dura algumas aulas. Discipulado, um processo para toda a vida do crente. O Senhor Jesus descreve esse processo. Quando você olha aí na sua Bíblia, no verso 19, começa o processo de discipulado. Se nós fomos chamados para fazer discípulo, qual é a primeira instrução do Senhor Jesus para fazer discípulo? Ide. Meus irmãos, tem alguém que é crente aqui? Eu vou contar uma coisa para vocês. Para ver se não é verdade. Sabe do que o crente gosta? De crente. Não tem nada melhor que o crente, não é? A gente vai fazer uma festinha lá em casa, a gente faz a lista de quê? Crente, 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 crente. A gente ama o crente, né? Se vai casar, você casa com quem? Com o crente, não é? Você escolhe os seus amigos. Quem são os seus amigos? O crente. Tudo bem. Só que quando nós falamos de fazer discípulo, você consegue fazer discípulo de um crente? Sim ou não? Vamos lembrar do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chega na terra, qual o objetivo do Senhor? Fazer discípulos, né? Começou ali com uma turminha pequena, fez um grupo grande de discípulos. Quantas pessoas eram cristãs antes de conhecer o Senhor Jesus? Pergunta difícil, né, gente? Nenhuma, né? Obviamente, né? O Senhor Jesus, então, como a intenção dele era fazer discípulo, ele chega, você pode conferir lá no Evangelho de Marcos. No primeiro capítulo, ele está passando assim pelo lago de Genezaré, mar da Galileia, e ele olha assim 2 irmãos. Um chama André, o outro chama Pedro. E ele grita: ei, André, Pedro, a partir de agora vocês deixarão de ser pescadores de homens. Vocês serão pescador de quê agora? Ah, desculpa. Vocês deixarão de ser pescador de peixe. Vocês estão atentos, né, gente? Vocês vão ser pescadores de quê? De homens, é verdade. O Senhor Jesus, então, chama eles pelo nome, não é verdade? Você consegue chamar alguém pelo nome sem aproximar? Conhecer? Não. O Senhor Jesus já mostra a primeira maneira que eu e você fazemos discípulos. Nós não fazemos discípulo de crente. A gente faz discípulos de incrédulo, não crentes. O Senhor Jesus, de maneira intencional, ele foi até as pessoas. O trabalho dele não começou aí, né? Começou desde que ele saiu da glória dos céus. E ele fez um processo inimaginável de se reduzir, até caber num corpo humano. Deve ter sido difícil para ele. E às vezes é difícil para a gente esse processo de sair, deixar o crente, né? Eu gosto de cheiro de crente, né? E aí sai para fazer discípulo. Meus irmãos, se você não se colocar a fazer o que Deus te criou para fazer, você não vai encontrar satisfação na sua vida. A satisfação do crente está em conhecer a vontade do Senhor e realizar. Eu vou falar da minha esposa, tá aqui, porque se não tivesse eu ia falar mal nas costas, né? Eu vou falar aí na frente. E eu não sei quantos de vocês se casaram com esposas impacientes igual eu me casei com a minha. Ela pede para eu fazer alguma coisa, pastor, não dá nem 6 meses. E ela já está impaciente, que eu não fiz. Né? Seja trocar uma lâmpada, essas coisas, né? Engenheiro eletricista, especialidade trocar a lâmpada. E aí o dia que eu canso, eu vou lá e pego a faca da cozinha. Porque ela está tão irada, né? Não dá tempo nem de ir na caixa de ferramenta. Aí eu vou lá e desaparafuseio lá o negócio lá. Ó. Funciona ou não funciona, gente? Funciona, você é multifuncional. Mas depois, a hora que você olha a cabeça da faca, tá torta. A senhora patroa que ia ficar feliz com o serviço, está triste por causa do outro. Né? E é mais ou menos a mesma coisa de você chegar ao final da sua vida e olhar que você, que é uma ferramenta que deveria ter trabalhado na obra do Senhor fazendo discípulos, você se pôs a fazer outras coisas, você chegou torto lá no final e não alcançou o objetivo. Toda ferramenta é criada com um propósito e quando é usada dentro do propósito, trabalha liso, não é?
Todo mundo sabe. Já tentou fazer um serviço sem a ferramenta. A hora que vem a ferramenta tinha certa, você fala, eu não acredito que eu estava perdendo tanto tempo com isso. Né? Vai cortar um papel com a tesoura cega, né? Então Deus dá um propósito específico para mim e para você. Você não vai encontrar satisfação na sua vida enquanto você não entender esse propósito. E sabe o que acontece quando você prega? O que acontece quando você prega? Qual é a consequência da sua pregação? Nós vemos, aconteceu com o Senhor Jesus, aconteceu com Paulo. Eles pregavam, algumas pessoas criam, e as outras? Não criam, certo? Normal. Quem aqui já foi rejeitado ao pregar o evangelho? Louvado seja o Senhor, porque Deus não te chamou para resultado. Deus te chamou para obediência. O resultado não é com você, é com ele, porque senão a gente ia falar, louvado seja eu mesmo, né? Porque eu preguei e a pessoa converteu. Eu sou bom demais de pregação, eu fiz um curso, eu decorei uns versículos, preguei e a pessoa converteu. Louvado seja o meu nome. Não. Quando o Senhor chama os pescadores, ele vai ensinar como é a técnica da pescaria. A técnica da pescaria é uma beleza. Tem algum pescador aqui? Vai, coragem. Eu não vou perguntar não, só para saber. Eu sei que tem. Vocês vão saber que uma pesquinha de vara, você precisa saber o tamanho do peixe. Porque se você sabe o tamanho do peixe que você espera pescar, não é aquele que você conta a história não, né? O peixe é desse tamanho, você fala que é peixe daquele tamanho. Não. Você precisa saber se o peixe é carnívoro, adianta você levar um milho, gente? Se o peixe é grande, o anzol pode ser pequeno? Então, todo o preparo faz com que você seja responsável pelo sucesso. Mas quando o Senhor fala da pescaria, é muito simples. O Senhor mostra para os discípulos, depois de um dia de pescaria, que eles não pegaram nada. O Senhor Jesus chega perto e fala, lança a rede de novo. Eu não chamei vocês para ser pescadores? Lança. Ele falou, Jesus, eu não vou perder meu tempo. Desculpa, Senhor, eu sei que assim, eu não deveria falar isso para o Senhor, né? Mas é que o Senhor não estava aqui, nós já lançamos, não tem peixe aqui. Ele falou, lança. Um barco só não foi suficiente. Porque quando nós lançamos, sabe quem é que joga o peixe? Na rede? O Senhor Jesus. Então, nós somos chamados somente a lançar as redes. O peixe que vai entrar, você não sabe qual é. A quantidade, muito menos. O tempo da pescaria também não é com você, mas o seu trabalho é pescar. Bom, então, o primeiro passo é a aproximação. Se você quer fazer discípulo do Senhor Jesus, você precisa aproximar. E não é do crente. Certo? O crente já está aproximado aqui da gente. É gente nova, é gente que não conhece o Senhor. Como que faz discípulo? Saindo. Ok? Dessas pessoas, então, que vão crer, e algumas vão crer, sabe por que algumas vão crer? Porque o Senhor Jesus já tinha falado. Lá em Mateus capítulo 9, ele chega para os discípulos e fala, dá uma olhadinha ali, você está vendo aquela plantação ali? A seara está grande. Está na hora já de passar a foice, mas nós somos muito pouquinho aqui, eu, você, Pedro, Tiago, João, aqui é muito pouca gente. Então, ore por mais trabalhadores. Sabe o que o Senhor Jesus estava falando? Que ele já tinha trabalhado aqueles coraçõezinhos, só estava faltando gente para ir lá e colher. A fruta já estava ali nas árvores. E quem é que faz esse trabalho? O próprio Senhor. Você foi chamado para um trabalho de resultado? Não, de obediência. E o que nós temos visto é que Deus tem honrado a obediência da igreja. Igrejas têm crescido, pessoas têm sido salvas. Não somente aqui, mas em vários lugares, quando as igrejas decidem simplesmente seguir o método do Senhor. E falando em método, eu vou ensinar vocês a evangelizar. Quem quer aprender a evangelizar? Primeiro, anote um livro aí que você precisa comprar. Pastor, eu não ganho dinheiro, tá? Royalties de venda, não. Chama Bíblia Sagrada. Anota aí, se você não tem, você precisa adquirir urgentemente, porque toda a vontade do Senhor está aqui. Dá uma lidinha no livro de Atos com calma para você ver.
Como que Deus ensina? Volta para esse texto aqui. Então ele fala assim: vai para fazer discípulos. Agora, sabe o que é o mais fantástico até aqui? Eu te pergunto, você vai pensar. Aonde a igreja está aqui até aqui? Quando eu falo a igreja, eu estou falando assim, a gente tudo junto aqui. Sabe aonde a igreja está? Não está. O processo de discipulado da igreja, ele só começa depois que você saiu, começou a evangelizar, a pessoa conheceu o Senhor Jesus, e aí, então, o texto diz qual é o segundo passo. Vamos achar qual é o segundo passo? É o segundo verbo depois de fazer discípulos. Qual é o próximo verbo depois de fazer discípulos? O que nós vamos fazer? Antes ainda, batizando. Exatamente. Então, primeiro passo para fazer discípulo, indo, sair, aproximação. Quando nós aproximamos, isso é fora da igreja. A igreja não entrou. Agora, desses que creem, agora a igreja entra. O que é isso, batizar? Meus irmãos, todos que creram foram batizados pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo abre os olhos para que ela possa ver, abre os ouvidos para que ela possa escutar, abre o coração para que ela possa reconhecer a sua necessidade de um Salvador. Só que nós sabemos que o batismo é um momento importante, é um selo visível de uma graça invisível, quando a pessoa vem para a igreja e se prepara para publicamente expressar a sua fé. Então agora entra a igreja, aí ela vai descobrir que tamanho de família, que bênção, quanta gente aqui, né? Quantas mães, quantos irmãos, quantos pais, quantos filhos, e essa é a família do Senhor. Com essa família, então, ele vai falar, então é por isso que Deus me deu uns donzinhos, né? É para eu abençoar esse povo, mas eu vou ser abençoado pelos dons desse povo também. Então o segundo passo é integração na igreja local. Se o primeiro passo é sair, evangelizar, seguramente algumas pessoas vão crer. Porque teve alguns momentos na história que Deus disse assim, eu vou castigar todo mundo. E não é o que nós temos visto hoje, louvado seja o Senhor. A igreja está pregando e o povo está convertendo. Não vamos deixar para outro chegar na nossa frente, não vamos ser nós. E aí, nós trazemos para a igreja, certo? E o texto não termina por aí, ele fala qual é o terceiro passo para fazer discípulo. Então, são 3 passos que você vai aprender hoje para fazer discípulo. O primeiro é sair, aproximar-se intencionalmente de alguém. Desses que creem no evangelho, você integra ele na igreja local. Você vai dizer, eu conheço uma igrejinha muito boa. A igreja presbiteriana lá de Lindéia. Vamos lá. Segunda, integração. E o terceiro? Ensinando. Ensinando o quê? Ensinar e guardar. Você sabe qual que é a diferença? O ensino, ele é intelectual. Você já parou para pensar quantas coisas a gente sabe, mas a gente não dá conta de fazer? A gente sabe, mas a gente não guarda? Quantos dos nossos pecados realmente são pecados desavisados? Que a gente peca sem saber que está pecando. Vamos ser sinceros, gente. Essa é a luta da igreja, né? Essa é a luta de todos nós. De que aquilo que a gente ainda não conhece, a gente passe a conhecer. Aquilo que a gente conhece, a gente passe a guardar. Então, o desafio, ele é para toda a vida. Quem aqui pode se levantar e dizer, eu já conheço todas as coisas? E ainda se puder, porque Deus dá uma memória. Eu já vi, a memória do pastor aqui é fantástica. Quantos versos, o nome dos meninos. Se eu não anotar, eu não sei nada. Tem uma memória. Pode ser até que um dia guarde todas as escrituras. Não, desculpa. Conheça todas as escrituras. Mas guardar é um desafio muito maior, não é, gente? Vamos ser sinceros? Então Deus coloca cada um de nós num processo que vai durar toda a vida. Então agora nós estamos sentados no mesmo banco que aquela pessoa que a gente trouxe. Nós nos igualamos às pessoas que estão se acercando, chegando à igreja. E essa pessoa então que agora, um dia alguém se aproximou dela, essa pessoa que um dia alguém apresentou a igreja presbiteriana de Lindéia para ela. Um dia que essa pessoa que alguém
tá cuidando dela, discipulando, ensinando as bases da fé, uma pessoa que não desistiu dela, né? Louvado seja o Senhor que não desiste da gente. Aí agora é a vez dela. Ela vai falar, eu entendi tudo isso, agora sou eu vou me levantar e eu vou fazer esse processo. Muito bom. E aí eu tenho, para terminar essa parte, nós vamos passar para o Panamá com a minha linda esposa, que vai falar um pouquinho do Panamá. Eu vou ensinar um método de evangelização. Posso ensinar o método de evangelização? Tem alguém aqui que gosta de pão de queijo? Gente, foram muitos anos de teologia para eu escrever esse método de evangelização, viu? Se eu tivesse feito seminário, não dava conta. É muita teologia avançada. Você vai fazer o seguinte, você vai comprar todos aqueles ingredientes bons para fazer o pão de queijo. É ovo, é polvilho, é aquelas coisas que você sabe mais que a gente, né? Aí você vai misturar aquela coisa toda. Você vai fazer as bolotinhas. Você vai pôr no forno. A hora que você sentir aquele cheiro gostoso, você desliga o forno para não queimar, você tira. Aí você vai pôr numa vasilha e não come. Certo? Não come. Eu sei que você vai ficar com vontade, mas não come. Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para a porta do vizinho, mira bem na porta do vizinho e dá alguns passos. Chegando lá, você faz assim, ó. Anota que essa parte é importante. Toque, toque, toque. 3 batidinhas. Toque, toque, toque. Aí, sabe o que vai acontecer? Ah, certeza, o vizinho vai abrir a porta. Quando o vizinho abre a porta, você fala, vizinho, você é uma bênção na minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um pão de queijo. Está sentindo o cheiro? Trouxe para você. Deus te abençoe. E vira as costas. Gente, o vizinho vai ficar louco. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Mas sabe o que ele vai fazer? 90% das vezes funciona. Você vai ficar um pouquinho lá na sua casa, sabe o que você vai escutar lá na porta? 3 toques, né? Toque, toque, toque. É o vizinho fez. Falou, eu não sou bom de pão de queijo, mas eu fiz uma broa, trouxe a broa para você. Então vem cá, come. Aí você vai falar assim, vizinho, eu vou fazer uma comidinha aqui. Pensei no frango com quiabo e pensei, não sei. Aí você convida ele. Quando ele chega na sua casa, você não pode fazer a comida muito rápido, porque dizem que o bom tempero é a fome. Aí o vizinho com fome já, você fala, antes de você comer, você fala assim, vizinho, nós temos um costume aqui muito bom, que é de orar. O Senhor tem nos abençoado tanto, e uma das bênçãos é ter você aqui do meu lado. Que bênção. Eu posso orar, o vizinho já está com fome, ele fala, pastorzão, sapeca oração, senão a gente não vai comer, né, hoje. E aí ele fala, ora bastante, que eu estou com fome. E aí, meus irmãos, a aproximação está feita. O Senhor diz que a gente se aproxima com um propósito. Qual que é o propósito? Fazer discípulo. Aí agora é a hora de você lançar a rede. Você vai falar assim para ele, vizinho, que dia é hoje? Quarta, né? Não vou competir com a igreja, não. Você fala, vizinho, toda quarta-feira a gente estuda a Bíblia aqui em casa. Você só não pode contar com o vizinho, só tem estudo se ele for. Toda quarta-feira que você vem, tem estudo aqui em casa. E aí, se ele aceita o convite, vai ter o estudo lá quarta-feira. Você vai pegar uma porçãozinha da Bíblia, aquela que você ama, aquela mais fácil para você. Você vai ler com ele, orar, perguntar, vizinho, tem alguma coisa? E aí você já começou um relacionamento. É só, sabe por quê? Porque Deus já está preparando o coração. Ele diz, a seara é grande, é muito maior. Meus irmãos, o mundo está muito mais preparado para ouvir do evangelho do que a gente para falar. Prova disso é que a seita tão cheia de gente, as igrejinhas ruins tão cheias de gente. Sabe por quê? A gente chegou atrasado. O mundo está muito mais despreparado. A igreja é mais despreparada para falar do que o mundo para escutar. Mas nós não, nós vamos fazer diferente. E eu tenho que terminar. Agora eu vou terminar de verdade. Mas sabe como que eu vou terminar? Do jeitinho que o Senhor Jesus termina. Porque talvez você pense assim, mas Senhor, eu não dou conta de fazer isso. Pastor, você não conhece meu vizinho, tanto que ele é brabo, tem uma cara feia. Deixa eu te falar, foi por isso mesmo que o Senhor Jesus escreveu: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Você não vai no seu poder, você não vai na sua autoridade, você vai na autoridade, naquele que tem todo o poder e toda a autoridade em todos os lugares. Certo? Mas talvez ainda você se sente incompetente, e deve sentir mesmo, sabe por quê? Porque sozinho não vai dar certo. Nós pregamos para o ouvidinho, só Jesus prega para o coração. Então sabe o que você precisa? Do que ele já te prometeu. Eis que estou convosco, quando? De vez em quando você acorda bem? Não, gente, todo dia. Tem dia que a gente acorda, a gente sente sozinho, não é? Porque a nossa fé é petititinha. A gente prefere crer nos nossos sentimentos, que são tão enganosos. Tem dia que a gente acorda feliz, tem dia que acorda triste, não é verdade? É difícil, né? Coitado das pessoas que estão do lado da gente para aguentar a gente. Mas nós devemos viver as nossas vidas, não pelo que a gente sente, não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. E o que nós cremos é as Escrituras. E o Senhor Jesus diz, eis que estou esse espanhol. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nós fazemos no Panamá é discipulado. O discipulado deve ser feito em todo lugar. O texto, sim, ele é missionário, porque Deus expande a geografia do discipulado, né? Diz que nós devemos fazer discípulo aonde? Em todas as nações. A única diferença, minha e sua, é a geografia. Cassiana, por favor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês. O Alexandre realmente já tinha vindo antes, mas eu não tive o privilégio, né? Mas já tinha falado com o pastor Marcelo algumas vezes também. Mas agora a gente vai passar para um momento. Quanto tempo tem? Quanto tempo eu tenho? Ele geralmente me deixa com 10 minutos no final. Mas a gente vai mostrar algumas fotos para vocês, falar um pouquinho do trabalho lá, e a gente queria que vocês se sentissem parte, porque essa SAF ora por nós, essa SAF contribui com o projeto lá, e a gente louva a Deus pela vida das irmãs, viu, pelo acompanhamento que vocês dão, por decidirem caminhar com a gente. Então, sintam parte de tudo isso que está acontecendo lá, tá bom? Vou pedir a irmã para colocar, o irmão, para colocar o nosso, isso. Esse é o nosso projeto, né? Provai Verde, pode passar, por favor. O pastor já apresentou a nossa família, estão aqui, o Vicente, que está com 11 anos, a Bela, que vai fazer 10 esse domingo, e a Clarinha, que vai fazer que tem 5 anos. E eles são realmente uma equipe para nós. Eles são a nossa equipe missionária, e a gente louva a Deus pela vida deles, porque eles realmente são parceiros e estão com a gente nessa obra. Pode passar, por favor? Bom, para quem nunca ouviu falar de Panamá ou não se lembra, Panamá é um país da América Central. A gente quase nunca ouve falar de América Central, né, por aqui no Brasil. Quando ouve algo de Cuba, né, e nunca é coisa boa. Mas a América Central o país, ele é o primeiro país ali acima da Colômbia, né, entre a Colômbia e a Costa Rica. E é um país muito pequenininho, mas ele é o mais próspero da América Central. E ele é muito conhecido por causa do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, além de ser a maior fonte de renda do país, ele atrai muitos estrangeiros para o Panamá. Então, hoje, o Panamá tem cerca de 4.200.000 habitantes e cerca de metade é de estrangeiros. Pode passar, por favor? Bom, essa é a equipe da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que trabalha no Panamá. Hoje a APMT não manda missionários sozinhos, manda em equipes para que a gente se fortaleça e para que a gente contribua uns para os ministérios dos outros, né? Então, aqui, à minha direita, à esquerda de vocês, nós temos o casal Pastor Raimundo Montenegro e Veridiana. Imagino que deve ser conhecido de muita gente, porque ele era professor do seminário. Eles têm um projeto de solidificação da igreja, é um projeto de ensino, de capacitação dos líderes, dos vocacionados. O nosso projeto é um projeto de plantação de igreja, certo? O projeto ao lado vocês conhecem, que é Elizabeth e Joaquim, eles são artistas, né? Eles evangelizam por meio da arte. E ao lado deles está o pastor Paulo e a Késia, que também são plantadores de igreja. Então, hoje nós temos 2 projetos de plantação, um de fortalecimento e um de evangelismo no Panamá. Pode passar, por favor?
E essa é a IPP, Igreja Presbiteriana de Panamá. Essa foto tem mais ou menos 1 ano e 4 meses, quando a gente comemorou 13 anos do presbiterianismo no país. E dessa turminha aí, já cresceu um pouquinho a igreja, mas também já despedimos de alguns. O fato é que são 8 nacionalidades hoje na igreja. São as pessoas de 8 países. Então, o fluxo de estrangeiros chegando e saindo acaba sendo grande, né? Pode passar, por favor? Bom, quando a gente chegou em 2023, a igreja se reunia em uma casinha. O trabalho começou em 2017 em um apartamento, o apartamento do pastor Luiz Otávio. Ele está ali no quadro de missionários, hoje na Itália. Hoje ele está na Itália. E por muito tempo esse trabalho ficou lá, por mais de 3 anos. Veio a pandemia e os preços dos aluguéis caíram e eles conseguiram alugar uma casinha para a igreja. E a casinha cabia cerca de 40 pessoas. Então, ali eles se reuniram por um tempo, mas muitos estrangeiros foram embora por causa da pandemia. Então, quando a gente chegou, tinha mais ou menos 15 pessoas na casinha, mais aqueles missionários que vocês viram, que estavam chegando para um período de adaptação no país. E a gente chegou com a missão de seguir o trabalho do pastor Luiz Otávio. Pode passar? Não, desculpa, pode deixar aí mesmo. Quando foi em dezembro, a casinha já estava bastante cheia e o Senhor nos abriu as portas para esse salão que vocês estão vendo. Esse salão a gente dobrou a capacidade, a gente foi para 80 pessoas. Só que hoje a gente já tem mais de 100, louvado seja Deus, né? Estamos com um problema difícil, né? Mas muito bom, de encontrar um lugar maior para a igreja agora que a gente voltar. Então, a gente já pede oração para os irmãos da igreja, para a gente encontrar um lugar bacana para a igreja, dentro das condições da igreja, que tem estacionamento, que tem os banheiros, que tem as salinhas que a gente precisa, para que o trabalho possa continuar crescendo. Esse salão, lá no fundo dele, onde tem umas bandeirinhas, ali tem uma cozinha, que é onde a gente faz trabalho com os adolescentes, 2 banheiros e um quartinho muito pequenininho, acho que o tamanho mais ou menos dessa áreazinha ali da cruz, que a gente às vezes faz trabalho com os meninos de 7 a 9 anos, às vezes discipulado. E esse salão está no 2º andar de um prédio, a gente não está porta para a rua. E faltou uma sala para o Ministério com as crianças, né, da escola dominical. A empresa que está no 3º andar nos alugou uma sala para a gente poder fazer o trabalho com as crianças lá. Então, realmente, nós estamos em saturação máxima e esse é um objetivo nosso, alugar. O pastor Paulo, que está plantando a 2ª igreja, começou o trabalho dele há 1 ano atrás, numa cidade vizinha, a 40 minutos. E eles estão reunindo na casa de um irmão da igreja, mas a casa também já não comporta. Então, a gente também tem a missão de procurar um lugar para o trabalho de Arairã, que é a cidade, para que eles também possam crescer. Eles estão num salãozinho para 20 pessoas, na sala do irmão, né? Então, a gente também precisa tirar eles de lá. Vamos orar, igreja. Passa, por favor. Bom, a nossa igreja, então, a IPP, teve a graça de ser organizada como igreja no ano passado, em abril. Nós vamos fazer agora 1 ano de organização. Não é a organização como os brasileiros, né? Porque aqui a gente precisa ter a suficiência financeira para a organização de uma igreja. Lá, eles conseguem pagar suas contas, né, de aluguel, de internet e tudo mais, mas não conseguem ainda contratar um obreiro. E é por isso que a PMT mantém os seus obreiros lá, mesmo porque a gente precisa formar liderança, né, e tudo mais. Mas nós organizamos a igreja com o hall de membros e com eleição de 3 presbíteros. E os 3 panamenhos. Isso é muito bom, porque o estrangeiro vai embora e o panamenho fica, né? Então, hoje nós estamos em 72 membros, entre adultos e crianças, né? Os comungantes e não comungantes. Pode passar, por favor? E esse é o conselho da igreja. Conselho bem jovem, né? Bom, o mais novo tem 30 e o mais velho tem 34. Ah, não, o Alexandre, né? O mais velho está um pouco mais de 34, né, amor? 34,5 ele está falando. Ele é o mais velho do conselho, mas é uma turma muito jovem, né? A gente não tem muitos anciãos na igreja. Mas eu vou falar, são homens de Deus, piedosos, que amam a igreja, que amam a palavra do Senhor, de muita leitura, mas muita mesmo. E
Eles são muito ensináveis, são muito dispostos a aprender. É uma bênção mesmo. Eu vou apresentá-los rapidinho para vocês. Aqui à esquerda está o presbítero Max. Ele é casado, a esposa está grávida, mas uma fase um pouco difícil da gestação. E ele cursa Direito e faz algumas matérias num seminário online. Ele ainda não tem certeza de um chamado ministerial. O do meio é o presbítero Jorge, casado, tem 2 menininhas lindas. E o terceiro, que é o de lá, o Remy, ele é solteiro, ele é indígena e ele é vocacionado ao Sagrado Ministério. Ele já tem 2 anos de seminário e é possivelmente o primeiro pastor que a gente deve ordenar, panamenho, por lá. Um indígena legal, né? A história dele é linda. A gente tem até um vídeo dele que a gente fez essa semana. A gente vai depois mandar para vocês. Então, orem por eles. Mas tem algo mais que eu queria contar sobre eles, para vocês entenderem um pouquinho da nossa realidade. No Panamá, tem bastante igreja, mas a igreja de teologia é bem fraquinha. Né? Tem igrejas neopentecostais, pentecostais, com teologia muito fraquinha. Então, são poucas as igrejas reformadas. Calvinista, então, somos 2 só no país inteiro. Então, quando as pessoas conhecem a doutrina da graça, conhecem a teologia, eles vêm de longe para a igreja, porque não tem uma igreja perto da casa deles. O presbítero Max mora a 1h30 da igreja. O presbítero Jorge mora a 1 hora da igreja. E o presbítero Remy mora a 2 horas da igreja. E como eles, a maioria da nossa igreja. A gente não tem um irmão vizinho para socorrer a gente. Outro dia a igreja inundou mesmo. A gente abriu a porta, estava inundada a igreja. E a gente pôs no grupo da igreja para alguém vir auxiliar. Em 50 minutos chegou o primeiro. O pessoal mora longe. Então, a gente não consegue facilmente organizar uma SAF, uma UCP. Não tem essa constância difícil. Né? Um ministério de casais. São encontros esporádicos que a gente faz e a gente investe bastante na escola dominical. Certo? Pode passar, por favor? Então, a gente tem, sim, o trabalho com as crianças. Essa fotinha que vocês estão vendo é no 3º andar, uma salinha que a gente tem lá. Pode passar? Então, quando a gente faz, por exemplo, um trabalho dia de sábado, uma tarde alegre com criança, a gente tem que fazer uma tarde de pais e filhos, porque os pais não podem ir embora. Não é aquilo, vou deixar o menino ali e volto mais tarde para buscar. Eles moram longe, então eles vão e ficam. Então, a gente começou a fazer um trabalho também com os pais, né? Falar sobre o discipulado dos filhos, sobre obediência, sobre um monte de assuntos. Então, a gente reúne com as crianças embaixo e põe os pais na salinha lá em cima e faz um trabalho com eles. Pode passar, por favor? Trabalho com os adolescentes, né? A gente tem investido também na escola dominical, a foto da cozinha. Aqui eu estou em cima do fogão, tirando a foto. Aí a gente colocou uma mesa ali, uma outra mesa lá, um pouquinho. A nossa biblioteca está ali no fundo, e tem um mapa ali na parede. A gente tem feito isso bastante na escola dominical, e queremos criar um pequeno grupo com os adolescentes mais novos, quando a gente voltar. A gente tem sentido essa necessidade. Pode passar, por favor, irmão? Bom, e o discipulado, como o Alexandre falou, a marca da igreja, né? Toda a igreja já foi discipulada, a igreja discipula outras pessoas. O Alexandre deu um curso geral para a igreja de discipulado, para aqueles que já haviam sido discipulados para aprender a fazer o discipulado, os que não tinham sido foram discipulados. Mas o fato é que a gente criou uma lista de oração quando a gente começou esse discipulado com eles. E todo mundo foi colocando o nome de pessoas que eles gostariam de discipular. Então, eles fizeram todo o curso pensando nessas pessoas. E hoje já riscamos um montão de nomes dessa lista. Louvado seja Deus. Muita gente dessa lista já foi discipulada também, e alguns até foram para a igreja. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa foto que está lá em cima. Esse pequeno grupo surgiu em uma cidade que fica a 2 horas da capital, a cidade de Coronado. Guarda esse nome, Coronado. Primeiro, para vocês orarem, e segundo, que vai ter mais história de Coronado. Em Coronado, para Coronado, se mudaram 3 famílias da nossa igreja. E a gente falou, 3 de uma vez, assim, né? O que o senhor quer com isso? Um irmão falou, abro as portas da minha casa, eu gostaria de ter um estudo bíblico aqui. Então, quinzenalmente, às quintas-feiras, vamos para Coronado. E lá o trabalho começou, a mãe dele se converteu, gente sendo discipulada e tal. Bom, estamos no Coronado quintas-feiras,
chama o Alexandre, liga para o Alexandre, um pastor de uma igreja pentecostal. Fala, Alexandre, sou pastor Samuel, estou sabendo que vocês estão em Coronado, vou contar minha história. Tem um par de meses eu comecei a estudar a doutrina da graça, doutrina reformada, comecei a levar isso para a igreja rachou. Metade creu, metade não creu. Fui expulso da convenção das igrejas pentecostais. Estou sozinho com um grupo de 30. Me ajuda a reformar essa igreja? Então, antes a gente ia só para quinta-feira, agora a gente fica também lá para, na sexta à noite, estudar com eles. Certo? Um terceiro grupo surgiu em Coronado. Gente, Coronado não tem mais de 20 mil habitantes. Mas um terceiro grupo surgiu em Coronado. Um canadense procurou Alexandre e disse, Alexandre, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Canadá. Moro aqui há 8 anos. Tentei frequentar as igrejas da região, eu não dou conta. Doutrina muito diferente. Eu estou com um grupo lá em casa. Tem umas 30 pessoas comigo. Vamos fazer uma igreja? Louvado seja Deus, né? 3 grupos, só que esse não fala espanhol. Esse bendito grupo só fala inglês. E quando eu falo só fala, é só fala mesmo. Comunicação super difícil com eles no espanhol. Aí o Alexandre já soltou, né, para ele falar assim, olha, meu irmão, eu não tenho condições hoje de começar um ministério em inglês, não está na minha meta, isso atrasaria o meu trabalho. Né? Então, a gente não sabe o que vai virar. Eles já estão falando de um trabalho bilíngue, com tradução, a gente não sabe o que vai virar. Tem outros pastores na capital que falam inglês, a gente não sabe se poderiam acudir, mas o fato é, orem. Temos 3 grupos muito diferentes, mas igreja é lugar de gente diferente, não é? Vamos ver o que o Senhor tem para Coronado, ok? Vamos orar para Coronado. Bom, quinta noite na casa do irmão Edson, sexta noite na igreja do pastor Samuel. O que a gente faz na sexta durante o dia? Vamos para a praia, né? Vai nada. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor nos deu um 4º grupo. Mais para frente, 3 horas para frente, em uma região chamada Santa Fé. A história resumida é, temos um abençoado de um irmão na igreja, chamado Calixto, um homem de Deus, evangelista nato. Há muito tempo, o Calixto vem pedindo oração pela família dele, que mora em Santa Fé. E um dia chegou com um vídeo lá em casa, a gente viu aquilo, a gente precisa ir lá. Quando chegamos lá, a primeira coisa, não se chega lá com o nosso carro. Só um carro 4x4 pode chegar lá. Porque você chega até uma última cidade e, a partir de então, você pega 45 minutos de estrada de terra, mas não é qualquer estrada de terra. É na montanha, então nosso carro não chega. Então, o irmão da igreja que tem um 4x4 nos levou para a gente conhecer a região, o Alexandre foi primeiro. E 2 coisas nos chamaram bastante atenção. A família do Calixto, ela mora assim. Na hora que a gente passou os 45 minutos de 4x4, chegamos lá, inteiros, você desce do carro, você fala, cadê a família? Está lá, no alto da montanha, 20 minutos, em trilha, chega lá, está lá a família do Calixto. Lá. Na hora que você chega lá, faltam palavras. O que a natureza deu, eles têm. Fora isso, não tem mais nada. Não tem energia, não tem um armário, não tem um tanque, não tem uma pia. Tem 2 torneirinhas nessa altura, que eles jogam água assim para tomar banho. Não tem nada a não ser bambu, até não é bambu, é madeira mesmo, né? Palha. Assim eles construíram a casa deles. 9 pessoas morando naquela situação. Alexandre engoliu seco, né? Viu a situação, levou a palavra de Deus, o Calixto foi junto, mas o Calixto ria de orelha a orelha. Né? O pastor foi lá pregar a palavra. E o Alexandre voltou, a gente incomodado com aquilo, pedimos apoio da igreja. Essa igreja não tem como, nós precisamos construir uma casinha de tijolos para eles. Porque quem mora ao pé da montanha, onde ainda tem estrada, todo mundo tem uma casinha, pelo menos, de tijolo. Não tem reboque, não tem piso, não tem nada. Reboco, né? Estou com reboque na cabeça. Reboco. Não tem nada, mas pelo menos o pessoal não sentia frio. Eles estão no alto da montanha, é frio lá em cima. E a gente conclamou a igreja se uniu. Parecia que o mais difícil ia ser o financeiro. Mas vou falar para vocês, sabe o que era mais difícil? O caminhão chegou lá, jogou 800 tijolos de cimento, 50 sacos de cimento, de 40 sacos de cimento, 50 quilos, mas não sei quanto de areia, jogou lá no pé da estrada e foi embora.
A gente olhou aquilo, olhou para cima, para a montanha, olhou aquilo. Como é que ia subir aquilo? Humanamente impossível. Um adulto muito forte subiria 3 tijolos por vez. Um adulto muito forte. Imagina quantas viagens. Mas como o Senhor não dá ponto sem nó. O Senhor é lindo demais. Sabe o que aconteceu? O pessoal da região teve que se unir para ajudar. Pessoal, aquilo foi tão uau para eles. Nós tivemos que comprar um gerador, tivemos que subir um gerador de energia lá para cima, não tinha como soldar o teto. Então, moveu a região de uma tal forma, o pessoal ia, porque lá em cima tinha comida. A gente começou a subir, a gente mesmo não subiu nenhum tijolo, mas o que a gente subiu de doação. Era roupa, era sapato, era brinquedo, era muita comida, porque o pessoal ajudava a subir, porque lá em cima ia ganhar alguma coisa, porque ia ter um almoço, porque não sei o quê. Então, foram 3 semanas subindo. Muitas coisas. E com seus efeitos colaterais. O Alexandre pegou 10 sessões de fisioterapia nas costas. Depois, o senhor, dono da casa lá, também deu um problema sério no ombro. A senhora ficou com problema no pé. Enfim, subiram. E a casa foi construída. Passa 2, por favor. Pode passar esse. Assim é o lugar, certo? Para vocês entenderem. Lá, eu falei que eram 9 pessoas. Eles tinham 4 cadeirinhas que eles construíram, que foi o que eu falei. O que a natureza deu, tinha. Nem uma cadeira de plástico tinha lá. Então, tinha 4 cadeiras para os 9. Então, a gente levou um tapetão da igreja, esse colorido que vocês estão vendo aqui. Eu fico pensando, se apagar a luz, será que eles veem melhor? Melhorou ou não? Tá bom. E ali a gente faz o evangelismo, né? A maioria analfabetos, adultos não leem. As crianças, a gente caminha 2 horas todos os dias para chegar na escola. O nível educacional muito baixo. Então, a gente entendeu que toda essa doutrina bonita que a gente gosta de pregar tinha que ser reduzida, muito reduzida, para eles entenderem o evangelho, né? Então, toda vez que a gente ia, que a gente subia, a gente foi levando gente diferente da igreja. Tem 2 irmãos na igreja que tem o 4x4? Tinha. Semana passada, o abençoado vendeu uma delas. Então, não pediu permissão, mas vendeu. Igual nós temos um, louvado seja Deus. Mas, toda vez a gente ia levando gente diferente da igreja, né? Toda vez a gente vai levando. A gente está aqui, mas os irmãos seguem o trabalho. Estão indo lá uma vez por mês. E lá em cima, então, sempre tinha alguém trabalhando, sempre tinha alguém ajudando e a gente compartilhando o evangelho. Resumo, onde queremos chegar com tudo isso? Passa mais uma foto, vocês verem a casinha. A casinha! Louvado seja Deus. Gente, não é uma casa não. Não tem cozinha, não tem banheiro. Nós construímos 3 quartos e uma salinha. É uma pequena casa de 5 por 6. Tiraram eles do frio. Eles não sabem, mas nós estamos com 2 doações de 2 camas queen, que nós vamos subir com a graça do Senhor. Nós vamos conseguir subir essas camas lá com 2 colchõezões. Estou esperando a gente voltar para ver como é que vão levar isso na caminhonete e como é que vai ser essa subida. Mas, enfim, essa é a casinha. Mas essa é a casa de paz que o Senhor construiu para começar o trabalho dele na região. Eu falei que 2 coisas tinham chocado, né? A primeira era realmente a parte social, muito difícil, a gente precisou se unir realmente, porque não era normal que a gente fosse lá e não se incomodasse com a situação. Mas sabe o que mais pesou no coração? Que nem lá embaixo, nem lá em cima, não tem nenhuma igreja. Nem a católica está lá, nem a Assembleia de Deus chegou antes da gente. Deus moveu uma igreja no alto da montanha, porque quando Deus quer, Deus quer. Quando Deus tem seus escolhidos, Deus tem seus escolhidos. E outro testemunho disso é que o Senhor ouve a oração do seu servo, porque esse irmão Calixto orou por essa família dele, gente. Mas orou. E Deus moveu uma igreja para ir lá atendê-los. Então, o desejo do nosso coração hoje em Santa Fé, para vocês orarem conosco, continuar fazendo o discipulado com a família do Calixto lá em cima. Oi, meu amor. Eu vou falar. E aí, lá embaixo, a gente não teve tempo. Foi muito rápido isso daí tudo. A gente quer dar uma mapeada, ver quantas famílias são e ver se a gente encontra uma casa de paz lá embaixo, fazer um discipulado na região, porque a região já sabe que nós estamos lá.
que a região ajudou a subir esses blocos, essas coisas todas. Existe uma pequena salinha da Igreja Católica, mas a notícia que a gente tem é que não tem padre lá há muito tempo. Talvez eles nos emprestem esse lugar, né? Vamos ver. Então, orem com a gente quer muito evangelizar. É um povo não alcançado, no meio do Panamá, nos altos de umas montanhas, e que o Senhor siga animando o pessoal da igreja lá, para a gente continuar fazendo esse trabalho lá. Amém? Bom, volta que eu pulei. Pode voltar 2, isso. Bom, uma outra frente, era aquele lá mesmo. Outra frente de trabalho que a gente tem, no Panamá, é permitido estudar com as crianças em casa. Homeschooling, educação domiciliar, no Panamá é permitido, e a gente faz. Então, a gente criou às quartas-feiras de manhã um grupo de estudo lá, crianças de 9 até 14 anos. E tem sido muito legal, porque ele é mega evangelístico, e muitas famílias têm participado. 3 delas já estão na igreja com a gente hoje por meio desse projeto. Então, é um projeto que a gente acredita muito também, educacional e evangelístico ao mesmo tempo. Orem com a gente, para que a gente tenha forças para seguir passando essa visão para o Panamá. Né? Pode passar, minha irmã? Eu acho que... tá, falta mais uma fotinha, que é a igreja do pastor Samuel. A igreja para vocês orarem, está lá em Coronado. Tá? A igreja do pastor Samuel chama... Como é que é? Deus de Glória? Deus de Graça, isso mesmo. Então, para que esse trabalho também nas sextas-feiras à noite lá prospere, para que eles possam estudar mais a Bíblia, até continuar sendo alimentados. Quem sabe essa não vai ser a nossa, mais uma igreja presbiteriana, né? Já que eles querem reformar, vamos ver. Então, gente, nossa meta sempre foi ter um presbitério no Panamá, pelo menos 4 igrejas para um presbitério. Essa precisa ser a meta para o trabalho se solidificar. Uma igreja só, uma andorinha só não faz verão, né? Uma igreja só não conseguiria. Então, a gente tem 2 vocacionados na igreja hoje, orem por eles são importantes para a continuidade da obra lá. Orem por essas igrejas que tem, essa não é a única igreja que tem procurado o Alexandre, tem igrejas na capital também querendo reformar. Então, para que a gente possa continuar trabalhando lá e levando a boa teologia para lá, porque não falta igreja, falta reformar as igrejas. Essa é a conclusão que a gente chega. Bom, aí estão os nossos contatos, a Clarinha também. Tá bom, obrigada. E então, a Clarinha deu marca-página aí para algumas pessoas. Tem o nosso contato. Se alguém quiser seguir recebendo notícias, pode escrever aí para o número do Alexandre, que a gente coloca vocês na nossa lista de transmissão. Uma vez a cada 2 meses, geralmente, a gente manda notícia. Tá bom? Obrigada. Posso lançar um desafio final para a igreja, pastor? Vamos cantar? Em espanhol? Hã? Fala, sim! Sim, muito bem. Gente, essa música eu acho que é conhecida de vocês, vou chamar minha equipe. Nós vamos cantá-la em português primeiro, é uma música de repetição. Eu canto, vocês repetem com o Tintim, o Vicente, e depois a segunda parte a gente faz em espanhol. Combinado? Então vamos lá. Eu preciso dos 2 pedestais, por favor. Eu preciso de um piano e eu não... Aqui, Clarinha, esse aqui para você. Aqui. Pode abaixar esse aqui um pouquinho, tá, amada? Obrigada. Não. Só um pouquinho. Não, mamãe. É que ela canta alta, tá um vozeirão. Obrigada. Sim. Não, peraí. Não. Som. Eu preciso... isso. E esse aqui para ele. Não é para isso, só para cantar. Já tá ligado, não precisa testar outra vez, ok? Tem que ser sério. Bom, gente, vamos colocar em pé, então, por favor. Acho que sim. Perfeito, obrigado. A gente tem que ajustar aqui, não? Tem que ajustar aqui. Perfeito. Tá pronto? Som. Sim. Isso. Ei, som. Ver se eu sim. consigo aqui. Pronto, meu filho. Vamos?
Agora que vocês relembraram a música, vamos para o espanhol? Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, perdió débil estar, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tienes la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amém, amém, obrigada. Irmãos, que alegria de poder, né, participar e ouvir tantas experiências boas, a expansão do reino de Deus no Panamá, com essa família que tem sido uma bênção, que Deus continue abençoando vocês nessa missão, acompanhando vocês, e que vocês continuem sendo essa bênção por onde vocês passaram. Vocês nos abençoaram muito e que o Senhor fortaleça vocês. E essa família é uma bênção. Gostaria de convidá-los para que eles pudessem vir aqui à frente. Nós queremos orar por eles, né? Pela vida do Alexandre, pela vida Cacá, das filhas, né? E do filho. Né? E ele já aprendeu a tocar o violão aqui no Brasil, hein? E foram para o Panamá para continuar sendo bênçãos nas mãos do Senhor. Tu és Deus, tu eres Deus. É isso? Aprendi pelo menos uma frase, hein? Então vamos orar ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, pela vida dessa família que o Senhor levantou para ser uma bênção para outros povos, para outras nações. E nós, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor que eles estão sendo bênção ali no Panamá, ó Deus, sendo bênção, ó Deus, nessa localidade do interior do Panamá, no lugar de difícil acesso, levando esperança, levando a palavra do Senhor, levando a boa notícia do céu, fazendo o discipulado para outros povos, para outras nações, para outras famílias. Continue abençoando a vida, ó Deus, do Alexandre, enchendo com graça, sabedoria, capacitação e com tantos desafios de plantar igrejas em outras localidades, ó Deus, de estar apoiando outros pastores, outros missionários, ó Deus, de estar discipulando, ó Deus, que o Senhor possa usá-lo com graça e sabedoria. E abençoa a sua família que está do seu lado, apoiando, sendo uma família abençoada e abençoadora. Abençoe a Cacá, ó Deus, o seu filho, as suas filhas, e que essa família seja cheia do Espírito Santo, para falar do nome que está acima de todo nome e para alcançar outras pessoas para Cristo. Usa a vida deles, ó Deus, nesse discipulado de outros povos, de outras nações, de outras pessoas, e que eles sejam cheios da tua graça, da bênção do Senhor. Não deixa faltar nada, Senhor. Dê a provisão necessária, ó Deus, a provisão, ó Deus, física,
intelectual, espiritual, emocional, financeira. Não deixa faltar nada para os teus filhos, ó Deus, e que eles continuem sendo essa bênção, ó Deus, para outros povos, outras nações, outras pessoas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Pastor, vai impetrar a bênção sobre nós. Meus irmãos, receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso maravilhoso e Senhor Salvador Jesus, o amor de Deus, o Pai, a presença, as consolações e a capacitação do Espírito Santo seja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor espalhada até os confins da terra. No nome de Jesus nós oramos, amém.